quase teve um colapso ali mesmo. As veias em sua testa saltaram de forma alarmante, e sua pele avermelhada parecia prestes a explodir. Quando ele finalmente abriu a boca, foi como um trovão rasgando a sala. "Quem diabos você pensa que é para fazer esse tipo de pergunta?" Ele falou. Os berros ecoaram pelo corredor, provavelmente alcançando até os policiais lá fora. Entre um palavrão e outro, e foram muitos, ele deixou claro seu descontentamento. Segundo ele, o governador queria que o caso da filha fosse resolvido o mais rápido possível. E, pelo meu nível de profissionalismo, isso não parecia estar acontecendo. Eu só observava, sentado, pernas cruzadas, deixei Müller gastar seu fôlego. Aquele whisky mais cedo pode ter me salvado, ou salvado ele, difícil dizer. Quando finalmente o chilique passou, tomei fôlego e soltei, com a calma de quem já viu de tudo. "Chá ou café?" Müller piscou, confuso. "Sei que você está fazendo seu trabalho, e eu estou fazendo o meu. Mas se o governador quer mesmo respostas, algumas perguntas delicadas precisam ser feitas. Eu preciso saber mais sobre Alice." Deixei a frase no ar, esperando para ver se Müller ainda tinha fôlego para outro ataque, ou se finalmente cederia. Müller voltou para sua cadeira. Não parecia mais calmo, mas, pelo menos, indicava estar mais receptivo. Cruzei os braços, observando-o por um momento antes de soltar a pergunta que precisava ser feita. Não adiantava rodeios, e eu já tinha perdido a paciência com aquela encenação toda. Eu precisava saber até que ponto o governador conhecia a vida da filha. Seu envolvimento com drogas, com prostitutas, e principalmente, se ela fazia parte da gangue Lotus. Essas eram as perguntas que realmente importavam. Müller me encarou do outro lado da mesa, respirou fundo e raspou a garganta antes de falar. O tom veio mais baixo, quase como se estivesse confessando um pecado. Alice tinha problemas com drogas, isso era um fato. Sua vida era desregrada, promíscua, e qualquer um que prestasse atenção em seus hábitos noturnos sabia disso. Mas, segundo ele, ela não tinha ligações diretas com a Lotus, pelo menos não que ele soubesse. Ainda assim, os fatos eram óbvios. Alice usava frequentemente os serviços de acompanhantes, e na cidade todos sabiam que a Lotus dominava esse tipo de negócio. Além disso, eram os principais fornecedores de drogas da região. A junção perfeita para alguém como ela. Se Müller estava me dizendo toda a verdade, ou apenas a parte que lhe convinha, isso ainda estava em aberto. Mas uma coisa era certa. Alice transitava por um mundo perigoso. E de um jeito ou de outro, esse mundo acabou a engolindo. A próxima pergunta foi sobre Roxane. Queria saber se ele a conhecia e, caso conhecesse, qual era o relacionamento entre as duas. Assim que mencionei o nome, percebi o desconforto estampado em seu rosto. Müller hesitou, como se estivesse ponderando se deveria ou não responder. Mas não havia muito para onde correr, então ele cedeu. Disse que certa vez Alice o procurou, pedindo que fosse até uma festa no bairro Vila das Esperanças. Ele foi sozinho. O lugar era um desastre, um daqueles buracos decadentes que pareciam respirar o cheiro de álcool barato, cigarro e promessas vazias. Alice não estava lá quando chegou, mas, assim que mencionou o nome dela, uma mulher apareceu. E ele se lembrava bem dela. Disse que parecia uma boneca de porcelana, uma Barbie. Ela se apresentou como Roxane. Ele perguntou sobre Alice, e Roxane respondeu com a naturalidade de quem já tinha visto aquela cena 1000 vezes. Alice estava presa em um dos quartos. Tinha comprado uma quantidade considerável de drogas, mas não tinha dinheiro para pagar. Então, Müller fez o que já parecia costumeiro. Pagou a dívida. Você sabe como é. Apenas mais um dia lidando com os caprichos da minha querida madame, ele disse com um sorriso sem humor. Depois disso, levou Alice para casa. A loira foi junto. E nunca mais a viu depois daquela noite. Queria saber se Alice tinha alguém próximo, alguém íntimo. Talvez uma namorada. Foi nesse momento que notei um brilho estranho no olhar de Müller, algo sombrio. Seu semblante se fechou por um instante antes de responder. Sim, Alice tinha uma namorada. Uma tal de Sam. Ou Samantha. Ele não tinha certeza do nome completo. Ela era uma fisiculturista. Forte, alta e violenta. Ele contou que Sam batia em Alice. Quebrou o braço dela uma vez. Dizem que foi em um bar. Mas o pior, segundo ele, foi o que presenciou com os próprios olhos. Alice mandou uma mensagem para ele certa noite. Quando chegou ao apartamento dela, a polícia já estava lá. Sam já estava dentro da viatura, detida. E Alice? Bom, Alice estava um caco, machucada, ensanguentada, um desastre.
Na cabeça dele, aquilo era só mais uma bagunça de Alice, consequência de muita droga e bebida. Mas, quando conseguiu falar com ela, percebeu que não era bem isso. Alice disse que Sam estava com ciúmes e que queria que ela pagasse pelo que fez. Mueller a convenceu do contrário. Disse que o melhor era abafar o caso. Prometeu que falaria com Sam. Nunca falou. No fim das contas, ele era pago para resolver os problemas do governador. E naquele caso, resolver significava esconder. Esconder Alice. Ou melhor, esconder as merdas que ela fazia. Aquele parecia o momento certo para puxar o assunto que realmente me interessava. Mueller estava falando mais, e isso significava que eu podia arriscar uma pergunta sobre o governador. O relacionamento entre ele e Alice não me parecia dos melhores. Além disso, houve aquele problema na boate, quando o cartão dela não foi aceito. Então, perguntei diretamente o que ele sabia sobre isso. A resposta veio sem rodeios. Mueller disse que o governador via pouco a filha. Raramente a levava a eventos, quase nunca almoçava com ela. Depois da morte da mãe de Alice, e principalmente depois que ela se assumiu sexualmente, o distanciamento ficou ainda maior. Agora, tudo relacionado a Alice passava por Mueller. Era ele quem resolvia seus problemas, pagava suas contas, limpava sua bagunça. Sobre o cartão na boate, não foi cortado. Mas Alice vinha gastando mais que o normal, e provavelmente havia estourado o limite. O governador não queria lidar com a filha. Não queria saber de seus problemas, de seus excessos. Ele simplesmente a deixava de lado, terceirizando tudo para Mueller. Alice era um problema a ser gerenciado, e nada mais. Eu já tinha algumas respostas, e a imagem que se formava não era nada bonita. O governador só se preocupava com seu próprio rabo. Escondia a filha não só pelo envolvimento com drogas e prostitutas, mas principalmente por ela ser lésbica. O abuso que ela sofria nas mãos da namorada também era algo que não podia vir a público. Se tudo isso fosse exposto, sua reputação desmoronaria. Talvez isso fosse motivo para matá-la. Um escândalo desses poderia destruir qualquer carreira política. Mas o requinte de crueldade no assassinato me dava outra pista. Isso parecia mais pessoal. Um crime movido por ódio, por algo íntimo. Poderia ser a namorada? A tal de Sam? Se Alice realmente queria que ela pagasse por tudo o que fazia, talvez Sam tivesse decidido silenciá-la primeiro. Esperei pacientemente a entrevista acabar. Mueller, antes de sair, me lançou alguns recados em tom de ameaça. Sutileza definitivamente não era seu forte. Apenas assenti, fingindo me importar, enquanto o via sumir porta afora. Assim que fiquei sozinho, levei a mão ao bolso e peguei meu uísque. Uma golada generosa para lavar o gosto amargo daquele encontro. Engomadinho, filho da puta. Levei um tempo para me concentrar de novo. A magrela me disse que precisava de mais tempo. Então fiz o que qualquer ser humano sensato faria. Ataquei o sanduíche à minha frente com a fome de um condenado. Engoli rápido, só para poder seguir logo até a sala de autópsia e descobrir quem diabos ia mexer no corpo da Alice. Só esperava que não fosse a Dra. Evans. Lenora Evans era um caso à parte. Bonita? Sem dúvida. Mas macabra pra caralho. Tinha aquele jeito soturno, piadinhas de humor negro e uma porra de coleção de crânios de plástico, como se fosse normal manter essa merda numa sala de autópsia. Sempre que olhava pra ela, ficava com a sensação de que, se desse bobeira, ela poderia acabar adicionando minha cabeça à coleção. Melhor que estivesse ocupada com outro cadáver. Levantei e saí pela porta. Mal tinha dado 2 passos quando o pior tipo de verme cruzou meu caminho. Chefe adjunto Daniel Corrigan. Ardiloso, peçonhento, um desgraçado que só não me apunhalou pelas costas ainda porque não encontrou a faca certa. Se eu der mole, ele toma meu lugar. Eu já sabia disso. Ele sabia que eu sabia. Mas isso nunca o impediu de tentar me foder sempre que podia. Fiz de conta que estava distraído no celular, mas ele não perdeu tempo e soltou. Pelo visto, chefe, agora você pegou um dos grandes. Pode render uma promoção, filho da puta. Sim, eu sabia que podia render uma promoção. Mas para isso, alguém teve que morrer. Alice foi assassinada de um jeito brutal. E tudo o que esse merda conseguia pensar era em subir na carreira. Levantei a cabeça e encarei ele com um olhar duro. Promoções não são importantes aqui. O que importa é um trabalho bem feito. Ele fingiu ficar sem graça, fingiu se desculpar. Mas eu sabia que, no fundo, ele só estava esperando a chance de me passar a perna. Passei por ele sem dar mais atenção e entrei no elevador. O elevador se abre e estou no 4º andar. O 4º andar sempre tinha aquele cheiro peculiar de produto químico misturado com morte. Nada que já não estivesse acostumado, mas ainda assim,
nunca era um lugar agradável de se estar. Aqui, o trabalho sujo acontecia. Não o tipo de sujeira que dava para limpar com um esfregão, mas a que grudava na alma. Laboratório criminalístico, sala de análise de DNA, impressões digitais, arquivos, necrotério. Tudo que um investigador precisava para conectar os pontos entre um corpo no chão e o filho da puta que o colocou lá. Aqui, ciência e burocracia andavam de mãos dadas. E sem esse andar, qualquer detetive não passava de um cego tateando no escuro. A sala de autópsia e a sala da legista eram os lugares que eu menos gostava. Não pelo sangue ou pelos corpos, mas pela presença constante da Dra. Evans e seu humor mórbido. Toda vez que eu cruzava aquela porta, esperava alguma piada sinistra ou um daqueles crânios de plástico enfileirados, me encarando como se soubessem alguma merda que eu não sabia. Suspirei fundo antes de continuar andando pelo corredor. Era só mais um dia enfiado até o pescoço na merda. Abri a porta. A sala da Dra. Evans era exatamente como eu lembrava. Um misto de profissionalismo impecável e morbidez excêntrica. As prateleiras estavam abarrotadas de crânios de plástico, cada um etiquetado com um caso, como se fossem troféus macabros. Alguns tinham pequenos detalhes riscados à caneta, piadas internas que só ela entendia. Ao lado da mesa, um armário metálico mantinha os instrumentos forenses organizados com precisão cirúrgica. Um contraste gritante com o resto da sala, que parecia um santuário para o bizarro. Objetos estranhos se espalhavam pelo espaço. Um globo ocular de vidro sobre um suporte. Um frasco etiquetado como cinzas de paciente impaciente. Provavelmente açúcar ou pó de café. Mas com ela nunca dava para ter certeza. E, claro, a infame geladeira de amostras com um adesivo que lia: "Mantenha-se morto". Olhei ao redor, mas a doutora não estava ali. Provavelmente na sala de autópsia, debruçada sobre algum corpo, fazendo piadas enquanto mexia em órgãos como quem cozinha um ensopado. Suspirei. Era um dia de merda ficando ainda mais longo. Me dirigi ao necrotério, andei alguns segundos e estava de frente para a sala de autópsia. A sala era o mesmo de sempre, frio, asséptico e impregnado com aquele cheiro pungente de formol e produtos químicos que grudava nas narinas. O ambiente tinha uma iluminação forte e impiedosa, destacando cada detalhe macabro da sala. Como se a morte ali não tivesse direito às sombras. No centro, a maca de aço polido brilhava sob a luz fria, servindo de palco para os mortos que passavam pelo crivo da Dra. Lenora. Ao lado, uma mesa meticulosamente organizada exibia instrumentos cirúrgicos e ferramentas forenses, alinhados com precisão quase obsessiva. Prateleiras de aço continham frascos etiquetados, cada um guardando um pedaço de evidência em meio a líquidos translúcidos. As paredes, cobertas de azulejos brancos, eram interrompidas por armários de aço inoxidável, onde se guardavam registros e suprimentos médicos. Uma geladeira industrial mantinha amostras biológicas, enquanto, é claro, alguns crânios de plástico espreitavam das prateleiras, marcas registradas da Dra. Evans. E no meio desse cenário mórbido, lá estava ela, terminando de limpar o corpo de Alice e soltando uma de suas pérolas. Estou terminando de lavar o prato principal. Puta que pariu, que dia de merda, mas não tinha escolha. Eu precisava acompanhar a autópsia.